Oiê, preciosos tão amadinhos do meu coração. Feliz segunda-feira, uma semana tranquila, de prosperidade e vitórias sobre vitórias. Nas segundas-feiras, nós vemos muitas pessoas reclamando de segundas-feiras. Eu nunca vou compreender qual é. Ainda mais eu, né, que eu não tenho dia específico de folga. Às vezes eu trabalho de domingo a domingo. Meus trabalhos, eles não exigem que eu tenha dias e horas, né? Eu sou autônoma, sim, mas domingo é um dia para realizar trabalho e eu realizo, seja dentro de qualquer uma das atividades que eu realizo. Então, se a desculpa for porque começa a semana de trabalho, eu também não entendo, né? Ter um trabalho é uma dádiva, principalmente nos dias de hoje. Segunda é como outro dia qualquer. Poderia ser, tá tudo aqui, não é verdade? A gente poderia pegar o hábito de viver a segunda como se fosse sexta. Não dá mesmo. A sexta é vivida com expectativa de se chegar ao final do dia, né? Expectativas. O mal recorrente, né, no cotidiano. Eu vejo muita gente falando: ai, que droga, segunda-feira. Ai, que droga, o dia tá horrível. Ou seja, o dia nem começou. Ai, que droga, tá nublado. Ai, tá muito sol. Blá, 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 blá. Seria bom, assim, ir no hospital, fazer um trabalho voluntário, sabe? Já fiz muito isso ao longo da vida, muito mesmo, principalmente durante a adolescência. Vocês não têm ideia de quantas pessoas dentro do hospital elas pedem ao divino: ai, eu queria ter mais um dia para poder viver minha vida como eu vivia, fora daqui, fora dessa cama. Ai, eu já passei tanto tempo no hospital porque eu tive um parente, eu tive um filho, eu tive uma mãe. Parece que você não aprendeu nada com isso, não é? Infelizmente, há pessoas que só aprendem quando vivenciam na própria pele as lições que se recusam a aprender. E aí, a lição não é tão simples quanto poderia ser se nós apenas observássemos e usássemos de empatia sobre o sofrimento do outro. Há muitas coisas que nós observamos na vida das pessoas, onde a empatia seria uma grande mestra para aprendermos determinadas lições sem ter que sentir na própria pele essas lições.
Tem gente que já passou muito tempo no hospital com um ente querido e ainda assim não aprendeu nada com isso. Ainda assim reclama. Teve o privilégio de acordar para mais um dia. Teve a dádiva da segunda chance e de poder viver mais um dia. Mas não, sempre vai haver alguma coisa a reclamar. Há pessoas que passam a segunda inteira reclamando pelo simples fato de ser segunda-feira. Cria-se um estigma, enraiza-se na mente a ideia de que a segunda-feira é ruim, toda ela será ruim, porque é segunda-feira. Por quê? Porque você tem a dádiva de começar a semana tendo um trabalho. A ingratidão. Não se é grato pela vida, por mais um dia, por ter um trabalho, por ter uma renda, por ter as variações de clima, a contemplar e também aprender com isso sobre a transitoriedade das coisas. Eu já vi pessoas reclamando segunda inteira por simplesmente ser segunda. E aí eu me lembro de uma frase muito interessante no livro cristão que diz: não se pode adorar dois senhores. Se ensina muito que esses dois senhores, eles seriam Deus e o diabo, ou bem e o mal. Só que não. Os dois senhores são a alma e o corpo. Não dá para servir aos dois simultaneamente. Basta ter equilíbrio. O ser humano, ele está longe de alcançar a capacidade de equilibrar corpo e alma. Ou você, aqui, sua mente, serve a alma ou serve o corpo. Aí voltamos de novo para os frutos da carne e do espírito, ou da alma e do animal. A alma, ela só produz virtudes. O corpo, ele só produz o que é nocivo. A maioria das pessoas, elas são predispostas, declinadas a servir o animal, a satisfazer o tempo todo o animal, seja visualmente, seja auditivamente, seja pelo toque, o tempo todo, sensorialmente, buscando satisfazer os apelos do animal. Tudo que o animal quer é nocivo, é exagerado, a ponto de se tornar vício. É excesso, é dinheiro, é poder, é popularidade, é fama, tudo que alimenta o ego. Mas tudo isso é bom. É bom sim. Só que nada disso satisfaz realmente o vazio interno que todos nós possuímos. E esse vazio, ele não é
preenchido com nada que é físico, porque esse vazio é a fome da alma. Enquanto o animal e o ego estão sendo sempre alimentados, a alma passa fome. O alimento da alma não está neste plano. Se não for acessado os níveis espirituais e buscar alimento para a alma define aquele vazio existencial, o buraco negro, seja lá como você define, ele só aumenta, ele só fica mais profundo. E com tanto apelo do animal para ser atendido, não sobra espaço para observar que se busca cada vez mais o que é transitório, o que é passageiro, o que é corruptível, o que tem prazo de validade, que passa para satisfazer esse vazio, para preencher e não preenche. Os dois senhores, a alma e o corpo. Quem serve o corpo vai ter muita coisa para reclamar da segunda-feira. Já está enraizado no inconsciente que segunda-feira é ruim, tudo vai ser ruim. Quem pode curar isso? Só a alma. A alma, ela dá outra perspectiva da realidade. Ela amplia mente e visão. Nos faz enxergar além de onde os dois olhos podem ver. Nos faz contemplar, analisar, pensar com uma mente expandida, abertíssima, a ponto de acessar os mistérios do universo. Ela, a alma, sabe cuidar do corpo. O corpo não sabe cuidar da alma. Eu nem vim falar sobre isso hoje, na verdade, né? Eu estou aproveitando a pausa do trabalho, até me escrevi demais. Vim aproveitar a pausa do trabalho para falar da bibliomancia. Eu tinha feito um vídeo que era o Marco Zero, né? Onde onde eu expliquei sobre a bibliomacia e tinha prometido nesse vídeo que o próximo seria a bibliomancia na prática. Mas eu excluí aquele vídeo. Por quê? Eu tinha me dado conta que eu não faço uso de nenhum oráculo quando eu estou gravando. E a Bíblia, embora cristã, não menosprezando os cristãos, mas embora seja de uma crença específica, ela é uma das ferramentas dos oraculistas. Sim, ela é tão sagrada para um oraculista quanto qualquer outra ferramenta que é utilizada, que são os oráculos. A Bíblia é um oráculo, a Bíblia é uma bússola, assim como o tarô, as runas, os búzios e tudo mais.
O Supremo, ele usa diversas formas para falar com cada um. Vai tudo depender da frequência que você vibra, do caminho que você trilha, o que está mais acessível. Mas ele sempre vai encontrar um canal e um percurso para se comunicar com você. Não importa a religião, a crença. Ele já usou até um jumento para falar com o homem. Se for necessário, ele vai usar até um demônio. Sim. Porque o Supremo é o poder sobre todos. E para que a vontade dele se cumpra, é assim que funciona. Toda a população do plano espiritual obedece à vontade do Supremo. É por isso que tem tanto mal no mundo. Se Deus existe, por que não dá ordem para acabar com toda a maldade? Vou falar de novo. O Deus criacionista, quando encerrou a criação, ele viu tudo e considerou que tudo era bom. Tudo que Deus fez era bom. Não existe o mal em nada do que foi criado, em nada que surgiu, seja no universo ou no planeta. Nada é acaso. O mal é uma criação humana. O animal, com seus frutos, cria o mal. E todo esse mal criado, não importa em que intensidade, em que nível, ele vai reverberar para a pessoa que o criou. Não é Deus que permite o mal no mundo. São as pessoas que geram esse mal que existe no mundo. Há algo de sádico naquele que gera maldade. Ele considera mais fácil, ou ele é movido por impulso, instinto, ou os frutos da carne, que é muito mais fácil, prático, produzir mal do que bem. É como se o bem fosse algo tedioso. É como se o bem não valesse a pena. Eu preciso de adrenalina. Preciso de desafio. E tudo isso é o animal, as suas reações químicas, produzindo as suas drogas químicas no próprio corpo, viciado nelas, pedindo cada vez mais. Segunda-feira que pede, eu quero algo que quebre esse teto, seja lá o que for. Eu vou vasculhar pornografia. Eu vou ver se alguém troca nude comigo. Eu vou discutir com meu chefe. Como eu odeio meu chefe. Isso é produzir mal. Isso é o vício que as reações químicas do corpo acabam gerando constantemente por causa que sempre se está atendendo os apelos do
corpo, as vontades do corpo. Eu não sei por que eu estou falando disso de novo. Eu não vim fazer isso. Eu vim trazer na prática a bibliomancia. Antes, porém, eu vou falar sobre a bibliomacia. O termo bibliomacia ele foi criado por místicos esotéricos, alguns segmentos, como um modo de classificar a Bíblia como um oráculo. O oráculo é a ferramenta para a prática de 2 dons que fazem parte dos 9 carismas, ou, para algumas religiões, os 9 dons espirituais. Todo oraculista terá um ou outro, ou os 2 dons. Não importa a religião, tá? Nas vertentes pentecostais, que eu admiro, as tradicionais, não tão tradicionais, claro, e não tão modernas, né? As pentecostais, elas são praticantes dos 9 dons. E na magia tradicional, os 9 dons se chamam 9 carismas, que significam e funcionam da mesma forma. Então, os oraculistas ou terão o dom da profecia, ou o dom da revelação, ou os 2. Não sei se são todos que têm a consciência de que eles não são dependentes dos oráculos, porque eles têm os dons. Os dons se manifestam e eles vêm, né? Se manifesta a visão, a premonição, o presságio, a profecia que possui 3 pilares: exortar, enaltecer e consolar. Não é nada que isso. Todo conselho que um profeta der deve estar dentro dos 3 pilares da profecia. Passou disso, é a carne, é o animal que está falando. A pessoa deixa de ser um canal da espiritualidade quando ela não obedece os 3 pilares da profecia. Então, os oraculistas de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer vertente, quando manifestam os dons, eles veem tudo, enxergam tudo de várias maneiras, como os dons permitem. Os oráculos servem para confirmar o que eles estão vendo. Então, não pensem vocês que a carta fala, as cartas são sagradas, assim como o livro cristão. Mas as cartas falam, o oraculista, ele não depende das cartas para falar o que ele tem que falar. Antes de aparecer nas cartas, se vocês prestarem bem atenção em todos os oraculistas, enquanto eles estão colocando, abrindo a mesa, colocando as lâminas, começando a fazer as leituras, muitos falam do significado de algumas lâminas antes de virar elas. É para comprovar que cada lâmina, ou cada búzio, ou cada pedra de runa, ela está confirmando
o que ele já viu. Então cria-se assim, né, um estigma, um preconceito em cima de oraculistas e das ferramentas dos oráculos, sendo que até na Bíblia tem a menção de alguém que usava 2 pedras, uma preta e uma branca, chamada Urim e Tumim, e toda decisão que tomava usava essas 2 pedras para tomar a decisão. É a mesma coisa. Cada crença, cada religião é com a sua ferramenta. E é preciso respeitar isso. O nome oraculista parece, como eu já ouvi muita gente falar na Bíblia, não pode falar de profetas. Quem diz que os oraculistas são malignos segue a Bíblia. Na Bíblia está escrito que não pode falar de profetas. Profetas é que tem o dom da profecia ou da revelação. Os oraculistas, todos eles possuem o dom da profecia e da revelação. Então, pode falar deles. Não pode fazer mandinga para eles. Pode ter certeza que qualquer coisa que você fizer contra um profeta ou um oraculista volta para você. Mas há de se ter discernimento do que, afinal, seja realmente um oraculista e um profeta. Né? Eles sempre vão obedecer os 3 alicerces da profecia. Dito isso, a Bíblia ela é mais um instrumento dos oraculistas de qualquer religião, de qualquer príncipe, de qualquer vertente, porque essa minha Bíblia diz tudo que eu ganhei de papai há muitos anos, acho que eu era adolescente. Eu sou diretora de curso de teologia, né? Então, ele me deu essa Bíblia para os meus estudos. Bastante, Lupe, ela é bastante amarelada, as palavras, tem muita frase destacada. Hoje tá demais, assim, muita coisa sublinhada, acho que não dá para vocês verem. Não é rasura, não. É um destaque. Eu sou dessas, todos os meus livros são assim, tudo que eu estudo, eu tô metendo na minha cabeça. E faz anos, né? Aí eu tive que pôr esse adesivo da Desbona, ele gruda até a língua. E porque a capa tava chutando de tanto que eu usei. A prática da bibliomancia, ela já é realizada desde que a Bíblia foi popularizada pelos pentecostais. Eles só não usam esse termo, bibliomancia. Eles dizem, vamos abrir a palavra de Deus. Mas o método utilizado por eles é o mesmo que qualquer outro oraculista utiliza. Eles fazem uma prece,
abrem a Bíblia aleatoriamente e aonde os olhos baterem, ali há uma palavra que deve ser desenvolvida coletivamente, é um coletivo, né? E também é temporal. Toda inspiração divina é atemporal, tá, gente? O plano espiritual não é como no plano físico, tempo e espaço. Tudo, tudo tem um caminho, tudo quer ser tem um caminho para chegar até você, inclusive a palavra. Então, vamos fazer uma prece, eu vou fazer a minha, vocês façam a sua, vocês, pedindo para o que você acredita que uma resposta, uma palavra seja manifesta a vocês através da Bíblia, ok? Isaías, eu quero longe a minha frente, eu tenho que ficar de olhos. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destinados, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vou ler, aqui é Isaías 1:28. Eu vou ler o 29 também. Porque vos envergonhar, porque vos envergonhareis dos canalhas que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolheis. É incrível, né? O passar dos anos, as letras encolhem. Eu preciso trocar de lente. As letras ficaram muito pequenininhas da Bíblia, mas dá para entender aqui o que está sendo dito. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente, gente, é essa palavra, destruídos, destruídos. E os que deixaram o Senhor perecerão. Pela diplomacia, aqui o Senhor é o que eu falei no começo. Incrível, né? A espiritualidade, ela nunca se contradiz. Tá? Embora tenha muitas pessoas adeptas à Bíblia que diz que a Bíblia é contraditória, não. Ela precisa estudar, porque principalmente a versão Almeida, que é a que eu sempre usei, ela foi traduzida
do original de um modo que algumas frases, por exemplo, elas terminam em ponto e vírgula. É preciso saber ler a Bíblia, porque é possível perceber na versão Almeida que, quando ela foi criada, foi realmente com manuscritos hebraicos, né? E esses manuscritos, eles estavam em condições que muitas frases tinham rasura, né? Os papiros, eles estavam gastos em algum trecho, ou não era possível mais ler a continuidade de algum verso. E é possível perceber na pontuação dos versos na tradução Almeida exatamente isso. Então, o Senhor aqui, eu estava falando que a espiritualidade não se contradiz. Eu cheguei aqui falando, né, exatamente do que? Dos dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. E esses senhores significam, não é Deus e o diabo, bem e mal. É a alma ou o animal. Tem um verso, acho que é no Novo Testamento, que fala assim: a língua é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro para o inferno. Aqui eu não vou levar em consideração a questão inferno, céu, porque isso vai de cada religião, tá? Estou mencionando o verso que diz uma verdade, um fato. Fisicamente, biologicamente, a boca é a parte mais suja do corpo, vocês acreditam? Não é à toa que a língua ela é capaz de lascar literalmente com a vida de um cidadão, de uma cidadã. Por quê? Gente que fala demais, gente que fala que não deve, quando não deve. Porque a fala não é simplesmente o uso de um sentido. A fala é a vibração. É um dos meios com que nós podemos vibrar. A alma ela é mais forte na questão da vibração e frequência. O animal não. O animal ele é muito instintivo, né? Ele não consegue, quando ele consegue alcançar alguma frequência, ela é muito baixa. Ela é tão baixa que eu chamo essa frequência baixa de inferninho, onde tudo que é torpe, tudo que é tóxico, tudo que é nocivo, tudo que destrói, se encontra e torna possível a geração de mal, né? Então, aqui quando fala daqueles que deixaram o Senhor, os que deixaram o Senhor perecerão, estão falando de quem deixa a alma. Porque, na verdade verdadeira, o Senhor aqui é a alma, não é o corpo. O corpo, ele é tão corruptível, tão limitado, tão transitório, com prazo de validade, quanto todas as outras coisas que fazem parte do plano físico. Do plano físico, nada se perde, tudo se transforma. Este corpo volta a ser pó. Eu não sou este rosto.
eu sou, quem mora dentro do corpo. Quem mora dentro do corpo sou eu de fato. Este é o Senhor da minha vida, não esta aparência, esta carne. Mas os transgressores, os pecadores, já mencionei uma vez, se eu não me engano, alguém me disse que a palavra pecado não existe no original hebraico. E conforme tantas traduções foram sendo feitas em várias línguas, criou-se a palavra pecador ou pecado. Nós podemos traduzir isso como erro. O que é erro? Erro é uma falha, vamos dizer, de atitude, de comportamento constante. Porque ninguém é perfeito. Errar, todo mundo está sujeito a errar. Mas quando a pessoa vive no mesmo erro, ela se torna a pessoa errada. Aí sim a gente pode caracterizar a palavra erro literalmente. Então, aqui a pessoa que sempre está vivendo no erro, que seria o quê? Os frutos da carne, as práticas, os vícios constantes que visam satisfazer o ego. Isso são os erros, o que a Bíblia trata como pecado. Então, os transgressores e os pecadores, eles serão isso aqui, né? Eles serão destruídos juntos. Imagina, tanto transgressores quanto pecadores serão juntos, quer dizer, tanto as pessoas que erram quanto aqueles que cometem maior nível de maldade serão colocados juntos como farinha do mesmo saco, gente do mesmo nível, serão destruídos. Ah, tá vendo? Deus não é amor? Deus vai destruir essas pessoas? Não, gente. A própria pessoa que se destrói com os seus próprios atos, com as suas próprias escolhas, com os caminhos que segue. Tanto que aqui está falando sobre caminho no próximo verso, que é o 29. Isaías 1, 28 e 29. Porque vos envergonhareis dos canalhas que cobiçastes. É aquela coisa do plano vizinho, sabe? Assim, tipo. Aqui tá falando de pessoas que ainda não encontraram a própria identidade. Elas não conseguem se definir e, portanto, elas precisam usar uma máscara. O que elas falam, o comportamento delas é como se fosse uma encenação. Elas comparam muito as pessoas umas com as outras e consigo. É como se essa pessoa ela fosse um Frankenstein, construída de pedaços de outras pessoas, porque ela vai pegando o que ela julga que torna a outra pessoa mais destacada e começa a usar, tomar para si. Isso é um tipo de cobiça. Na perda da identidade, o Senhor totalmente dominante na vida da pessoa é o animal. Ela viverá através de impulsos e instinto. Então a mente dela sempre vai estar voltada para o material,
para libertinagem, para autodestruição. Consequentemente, é uma pessoa assim que tem patologias psiquiátricas. Ela sofrerá de depressão, de ansiedade extrema, porque ninguém consegue ser feliz não sendo quem nasceu para ser. Se o animal se torna totalmente o senhor da sua vida, aquele vazio interno, ele jamais será preenchido e ele vai crescer cada vez mais. Olha. Então, essas pessoas, elas cobiçaram os frutos da carne de outras pessoas. Ela também se alimenta do fruto da carne das outras pessoas. Então, pessoas que estão ali gerando os frutos da carne, seja quais forem, a pessoa ela busca aquilo, ela absorve aquilo como meio de satisfação e também para criar a sua identidade. É como a pessoa que se molda para caber no mundo de alguém ou como a pessoa que cria um personagem para conseguir validação. Costuma ser uma pessoa de muito baixa autoestima, sem nenhum amor próprio, porque todos os seus instintos, eles são autodestrutivos, eles reverberam não apenas consequências espirituais, como também físicas, de patologias, né? Normalmente, essa pessoa ela vai ser desorientada, ela não vai conseguir optar por um caminho para alcançar um objetivo, porque a mente do animal, o ego, ele é entorpecido pelo momento. É diferente do viver o aqui e agora. Quando se vive o aqui e agora, é a pessoa que é tão consciente a ponto de ver que toda a vida, que todas as dimensões, que tudo está aqui, neste momento. É uma consciência diferente das pessoas que acham que a vida é uma festa. Vamos curtir o momento. Essas pessoas cobiçar, vai chegar um momento, provavelmente você que está me assistindo, colocou na sua oração uma pessoa em que você quer saber uma resposta sobre ela. Muito provavelmente essa pessoa se enquadra na descrição que eu acabei de passar. Essa pessoa, ela está no momento em que ela está envergonhada ou está começando a se envergonhar de cobiçar tudo o que é dos canalhas. Não precisa explicar para canalha, né, gente? A própria pessoa que você trouxe na sua prece é vista como um canalha.
Todas as pessoas com quem ela interage são falsas com ela. E ela está começando a perceber isso neste momento da vida dela. É como se ninguém desse muita letra para essa pessoa. As pessoas falam mal dessa pessoa pelas costas. Na frente dela, parecem corresponder à interação, mas elas são falsas. Esta pessoa pode ser homem, mulher, pode ser quem for na sua vida, que você tem um laço muito forte no momento que você fez a sua prece. Ela está começando a se dar conta agora, porque ela é muito lenta. Ela tem uma dificuldade de compreensão, provavelmente ela tem um déficit de atenção, mas num nível bem alto, porque ela demora até dias para compreender alguma coisa, até as coisas sérias que exigem responsabilidade. Então, só agora, depois de ter aprontado muito, inclusive com pessoas que não mereciam o comportamento dela, ela começou a se dar conta das suas atitudes e começou a se dar conta do que falam sobre ela. E o que falam sobre ela, muito provavelmente chegou aos seus ouvidos e você sentiu vergonha, e esta pessoa está tendo noção agora da vergonha que fez você passar. E sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Esta pessoa, ela passou a ser mal falada. Esta pessoa, um dos, vamos dizer, adjetivos negativos usado a respeito dessa pessoa é que ela é exatamente o que apareceu no verso 28, não, no começo do 29, canalha, é do nível canalha, é mentiroso, é viciado em trair, em enganar. Nunca dá para saber quando ele está falando a verdade ou meias verdades, nem isso. Nesse momento, ele está sendo julgado por muitas pessoas, ele sempre é tema de conversas por estar sendo mal falado. Talvez ele não tenha ou ela feito tanto quanto estão dizendo, mas a língua, ela funciona dessa forma, né? Principalmente os fofoqueiros, eles sempre exageram. Às vezes você fez isso, eles falam que você fez isso, né? Então, às vezes ele ou ela nem aprontou tudo isso que estão dizendo que levaram para você. Mas esta pessoa será confundida com os canalhas, com a ralé, com a gente de baixa frequência, os animais bípedes, cujo ego é o senhor que domina a vida deles, as pessoas mau caráter. Por quê? Por causa dos jardins que escolheram. Quer dizer,
Esses jardins, a gente pode usar a analogia de jardins expressivos. Muito provavelmente seja essa pessoa, ela mentiu, ela traiu, ela enganou por causa de instinto sexual, tá? Essa pessoa, ela ainda não aprendeu a amar, ela sabe o que é paixão no sentido de atração física, só é tipo assim, bate o olho numa pessoa e fala, nossa, eu tenho vontade de ir pra cama com essa pessoa. Vai, mata a vontade e pronto. Perdeu o valor para ela. Aquela pessoa se torna um troféu e ele ou ela se sente validado, porque tipo, eu tenho quem eu quiser, porque eu sou o pica ou a porta das galáxias, sabe assim? Eu acho que eu quero ver 30. Porque sereis como carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Esta pessoa está passando por um momento de uma escassez financeira. A vida financeira dela está de ponta cabeça e muito provavelmente é algo progressivo, está indo de mal para pior e vai continuar indo. Há muita probabilidade de ela perder o emprego e não conseguir tão cedo outro emprego nenhum meio de conseguir dinheiro, nem pico. O que essa pessoa fez, ela foi grave no sentido que, além de traição física, além de traição sexual, porque ela pode ter um cônjuge ou um cônjuge, traiu a confiança, mentiu quanto a gastos com dinheiro que era compartilhado, seja numa conta conjunta, seja numa relação onde um dava satisfação para o outro dos gastos, faziam um orçamento familiar juntos, sabe? Então ele mentiu e enganou sobre dinheiro que recebeu, sobre dinheiro que saiu, para práticas ilícitas, assim, que corrompem, quebram o pacto de uma relação, né? Mentir para parceiro, para parceira. Eu vou seguir até o 33, tá? Então fica Isaías, capítulo 1, versículo 28 ao 31. E o 31 diz: Ó forte, o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos andarão juntamente e não haverá quem os apague. Então, aqui é a confirmação do que eu acabei de falar. Muito provavelmente, essa pessoa não deve estar com você. Porque se essa pessoa está com você, você está sofrendo junto com ela, ou você está junto com essa pessoa. Ambos andarão juntos.
Você está colhendo as consequências de tudo o que essa pessoa está fazendo. Não tem que ser necessariamente um elo romântico, tá, gente? Pode ser um irmão que mora junto, uma irmã, pode ser uma amiga, pode ser a pai, a mãe, pode ser qualquer pessoa. Encaixe na sua realidade. Mas é uma pessoa próxima a você. A vida dessa pessoa está ruindo a tal ponto, ela vive numa frequência tão baixa que está começando a afetar a sua vida. Você que vive direitinho, bonitinho, procura sempre fazer o seu melhor, seguir o caminho reto, está começando a ser alcançado por toda essa coisa ruim que essa pessoa está fazendo. Olha, o conselho vai ficar para sua própria reflexão, porque senão o vídeo vai se estender muito, que é Isaías 2:5. Eu nem vou ler ele agora, mas reflita sobre ele. Isaías 2, do 1 ao 5. Eu adianto o que você vai encontrar aqui. Você tem que se afastar dessa pessoa. Ela vai ter um processo para passar, né? Porque para que a espiritualidade esteja falando dela dessa forma, muito provavelmente é uma pessoa, como confirma no verso 28, do começo da leitura. É uma pessoa que se desviou da espiritualidade, se desviou do relacionamento que tinha com a espiritualidade, optou por satisfazer o animal, o ego e os instintos, do que manter a relação com a espiritualidade, alimentar a alma e permitir o desenvolvimento da alma. Esta pessoa, ela vai passar um processo tremendo, terrível com a espiritualidade, para que ela calme-se, para que ela se coloque de volta no lugar dela, para que ela se limpe de todas as impurezas que ela alcançou, até fisicamente, tá? Porque além de haver obsessores, entidades de baixa frequência, e alguns demônios carniceiros constantemente ao redor dessa pessoa, esses demônios carniceiros, eles criam a compulsão de ficar querendo comer o tempo todo. Esta pessoa, ela adquiriu algumas bactérias em relacionamentos indevidos e até uma gripe ela chegou a pegar porque se relacionou com essa pessoa. O sinal é uma ferida no canto da boca de herpes. Herpes, não é herpes deste, não. É a herpes que dá a presença de infecção. O é herpes vocal? Contato com alguém contaminando. Então, essa pessoa ainda tem que procurar ajuda médica para verificar se não teve contaminação de DST. Todas as áreas da vida dessa pessoa estão ruindo. E se você manter a proximidade dela, vai afetar a sua vida. Você já teve sinais disso.
E cada um tem processos diferentes para passar. Tá? O capítulo 2 de Isaías vai te mostrar, você vai ter o esclarecimento para compreender esse versículo, clarificar ele para o seu momento, de como, porque você deve se afastar. Você também sabe que o teu caminho é outro. Você sabe que esta pessoa é incompatível com você. Então você simplesmente tem que se afastar para que você alcance promessas que tem para você e você sabe disso, né? Você tem orado, ai, demora tanto, tá demorando tanto, tá demorando tanto, tá demorando tanto, porque você está com o seu caminho travado com um outro caminho compatível cruzando o seu. É isso. Eu vou até marcar aqui, porque vocês deixem no comentário se ressoou para alguém. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou marcando aqui e vou responder com o maior prazer, tá bom? Eu estou encerrando aqui porque passou da minha hora de pausa, o vídeo ficou longo. E se vocês quiserem mais de bibliomancia, é só pedir, porque eu estou aqui com melhores intenções, sempre, sempre, sempre. Comigo tem que ser tudo na verdade absoluta. Não que existe uma verdade absoluta, mas sinceridade e verdade para mim é tudo para alcançar a plenitude de vida. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijos na alma.